Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa conversa. Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta que foi criada para dar um jeito naqueles sistemas caóticos, sabe? Aqueles que deixam tanto os clientes quanto os funcionários de cabelo em pé. Se você já teve que lidar com um software de empresa que parece que foi feito para complicar, bom, você vai entender exatamente do que a gente está falando. Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse aqui. Para a gente entender o que o Omni Studio faz, primeiro a gente precisa dar nome a um problema que, olha, é muito, mas muito comum: a situação dos sistemas de CRM na maioria das empresas. Essa é a pergunta-chave, né? Muitas vezes os sistemas de uma empresa parecem uma grande colcha de retalhos, um monte de peças costuradas juntas que simplesmente não conversam entre si. E essa imagem do Frankenstein é perfeita, porque ela captura exatamente essa frustração de lidar com uma tecnologia que deveria ajudar, mas que, no fim das contas, só atrapalha. E aqui estão os sintomas clássicos. Quem nunca passou por isso fala sério. Ligar para um lugar e ter que repetir a mesma informação umas 3, 4 vezes. Agora pensa no lado do funcionário. É um pesadelo ficar pulando de tela em tela com um monte de abas abertas só para resolver uma coisa simples. É exatamente essa configuração Frankenstein que cria uma experiência horrível para todo mundo. Beleza, o problema está bem claro. Agora, vamos falar da solução? A resposta para essa bagunça toda tem nome e sobrenome, e é uma suíte de ferramentas bem específica. Então, o Omni Studio é muito mais do que só uma ferramentinha para deixar a interface mais bonita, sabe? Ele foi pensado para resolver a causa do problema lá na raiz. A ideia é arrumar a casa, organizar essa bagunça de dados para entregar uma experiência que flui, que funciona de verdade, tanto para quem está comprando quanto para quem está atendendo. E aí você pergunta, tá, mas qual é a mágica por trás disso tudo? A resposta está numa abordagem que é um verdadeiro alívio para quem tem alergia a escrever código do zero. E essa comparação aqui, olha, deixa tudo super claro. De um lado, o jeito tradicional, um dev precisando de dias para codificar uma única tela. Do outro, a abordagem do Omni Studio, que a gente chama de declarativa. É basicamente arrastar e soltar componentes. O resultado final é exatamente o que você está vendo enquanto cria. Isso acelera o processo de um jeito absurdo. A gente está falando de ir de dias para horas. E aqui está o pulo do gato, o impacto real no negócio. A gente sabe que as regras e as necessidades mudam o tempo todo, né? Então, a capacidade de entregar uma solução em horas e não em dias é uma vantagem competitiva gigantesca. Isso é o famoso time to value, entregar valor de forma muito, muito ágil. Bom, agora vamos abrir a caixa de ferramentas. Pensa nessa parte aqui como se fosse um mapa do tesouro, que mostra exatamente qual ferramenta usar para resolver cada tipo de problema. Vamos ver alguns cenários bem práticos. Sabe quando o layout padrão do sistema é super engessado? Aí entram os flexcards, que criam os painéis de dados personalizados com as informações mais importantes e botões de ação rápida. E quando o pessoal vive errando no processo ou esquecendo de anexar um documento, o OmniScript funciona como um GPS, um guia passo a passo que não deixa ninguém se perder. E para conectar com aquele sistema de 1990 que ninguém tem coragem de mexer, a camada de integração do Omni Studio age como um tradutor universal, que busca e organiza os dados sem precisar de código complicado. E tudo isso nos leva a um ponto muito importante. O que essa tecnologia significa para a carreira de um profissional? Dominar uma ferramenta como essa vai muito além da parte técnica, de verdade. O mercado está correndo atrás de quem sabe Omni Studio por um motivo bem simples. Ele resolve uma dor que custa muito, mas muito dinheiro e clientes para as empresas. Lidar com esses sistemas legados, ou, na prática, um monte de sistema antigo que não se fala, é um desafio gigante. E o Omni Studio traz uma solução que funciona em larga escala. E aqui está o caminho da evolução na carreira. Tudo começa reconhecendo os problemas reais do negócio. Depois, vem o domínio da ferramenta para resolver esses problemas. É aí que o profissional deixa de ser alguém que apenas constrói um fluxo e se torna um verdadeiro arquiteto, alguém que cria uma experiência digital completa. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, resume todo o propósito do Omni Studio. No fim das contas, não é só sobre tecnologia. É sobre transformar o caos, a frustração, em algo simples, eficiente e que finalmente funciona. É a promessa de finalmente consertar o monstro de Frankenstein.